Olha aí, pessoal, tudo bem? Retornando aqui, nós já estamos no nosso quinto e-book, certo? Então a gente já está na metade aqui do nosso modelo de gerenciamento de projetos. Bom, se bem que depois dessa parte aqui, nós devemos já vir para a questão do cronograma. Aí no cronograma a coisa é um pouco mais detalhada, né? A gente vai detalhar, vai precisar, porque é uma coisa bem operacional, tá? Mas vai ser simples para a gente também seguir aqui, ok? Então vamos falar aqui nesse e-book, nós vamos falar sobre análise de riscos, certo? Análise de riscos, um e-book muito bom, mas também bem objetivo, bem simples na parte teórica, tá? Mas quando eu chegar para fazer essas avaliações de risco no meu projeto, aí a gente vai sim lá encontrar algumas coisas bem detalhadas, bem difíceis de se mensurar, certo? Então, por isso que alguns riscos nós necessitamos de avaliação aí de especialistas para compreender a real potencialidade daquela possível problemática, tá certo? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, vamos falar sobre risco, então vamos logo direto para o nosso e-book aqui, certo? Neste e-book, nós vamos apresentar de forma objetiva a importância da análise de riscos que envolvem um projeto, tá? Então, nós vamos fazer do jeito que a gente fez os outros, nós vamos trabalhar com um template para fazer essa análise e esse registro, tá? Esse registro e análise. O gerenciamento de risco é uma das áreas de conhecimento do guia PMBOK, certo? A ideia inicial é que essa análise prepare a equipe, norteie as metodologias laborais e previna acidentes e atrasos na entrega final ou conclusão de algumas fases aí do seu projeto, além de ser fundamental nessa prevenção de problemas externos, certo? Então, o contexto do PMBOK, né, que ele traz de riscos é esse, certo? Então, vamos já seguir para as outras partes do nosso e-book. Relação simples. Para eu tratar riscos, eu preciso inicialmente entender o que é um risco, né? Então, o que são riscos? Eu contextualizei para vocês assim. Trata-se de um conjunto de eventos que podem ocorrer, que têm uma probabilidade de ocorrência, certo? Sob a forma de ameaças ou oportunidades que, caso se concretizem, influenciam negativamente ou positivamente o objetivo do projeto. Então, geralmente a gente tem risco como aquela coisa que vai ser nociva, né? Mas em alguns casos a gente pode ter essa relação diferente, certo? Seguindo aqui. E o que é o gerenciamento de risco? Então, eu já sei o que é risco, né? Risco é algo que tem um potencial de acontecer, tem uma certa probabilidade de ocorrência. Ele não ocorreu ainda. Então, se for um risco potencial de geração de impactos negativos para mim, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerenciar para que esse risco não se transforme, não se configure um problema, ele não seja efetivamente validado, tá certo? E nesse gerenciamento é justamente isso que nós vamos fazer. Eu contextualizei assim para vocês. Ó. Sabendo da definição de risco como algo que possui a probabilidade de ocorrência na relação sim e não, e impactos positivos ou negativos, o gerenciamento de riscos são ações que devem ser orientadas pelo gestor de projetos para que as ocorrências venham a convergir somente para impactos positivos dentro do projeto, certo? Então, se eu tenho um risco que vai gerar impacto positivo, esse gerenciamento aí é o mais fácil, né? É o que na verdade, eu quero mesmo que isso aconteça. Se eu tenho um risco que possivelmente vai causar algum transtorno, vai causar impacto negativo, esse aí eu tenho que gerenciar para que ele não ocorra de forma alguma. Então, que todas essas possibilidades venham a convergir para uma relação positiva dentro do projeto. É isso que o gestor de projetos tem que fazer, tá certo?
Então, como é que eu vou gerenciar esses riscos, então? Né? De acordo com o PMBOK, existem 5 processos básicos de gerenciamento de riscos dentro do grupo de processo de planejamento, que é esse grupo que nós estamos trabalhando, certo? E na sequência nós vamos conceituar esses 5, tá? Esses 5 processos básicos. Quais são esses processos? Primeiro, planejar o gerenciamento de riscos. Então, eu tenho que ter algo que me suporte de forma planejada para que eu consiga mitigar qualquer causa nociva, qualquer relação nociva desse risco. Vamos lá. Nesse primeiro, como foi que eu contextualizei? Nesse primeiro processo, tá? Deve ocorrer a definição de como serão conduzidas as atividades de gerenciamento de riscos de um projeto. Eu tenho uma pessoa específica que vai fazer eu tenho um grupo, né, de gerenciamento de risco, um grupo de pessoas que vão tratar esse risco. Há de se pensar em metodologia, orçamento e categorias de ameaças e oportunidades. Do mesmo modo, é preciso ter em mente como elas serão definidas, como a estrutura analítica de risco será montada e como isso será transmitido aos colaboradores para futuras ações de controle. Então, qual o tamanho do meu projeto? Esse projeto ele é capaz de suportar uma equipe gestora de risco, uma equipe que consiga fazer todo o planejamento desse gerenciamento de riscos, tá? Quais informações essa equipe precisa? Qual o suporte que eu vou dar a essa equipe? E quais as metodologias essa equipe vai definir para gerenciar esse risco? É isso que é feito nessa primeira etapa. Depois eu venho para a identificação dos riscos. E isso ocorre geralmente com a equipe. Se eu tiver a equipe de gerenciamento de riscos, vai ocorrer com essa equipe e ela vai captar informações, né, desse projeto. Então ele deve fazer uma relação interdisciplinar com os outros setores que participam desse projeto. Se eu tiver um projeto menor e eu mesmo como gestor desse projeto, eu mesmo como supervisor, como encarregado desse projeto, né, eu vou ser uma das pessoas que vou querer transmitir essas informações de identificação. Então eu passo a responsabilidade para toda a minha equipe, faço um brainstorming, por exemplo, tá? E tento coletar dessas pessoas, da vivência dessas pessoas dentro de projetos similares para que elas consigam transmitir para mim e me informar alguns riscos que eu possa ter dentro desse projeto, além dos riscos que eu já, como gestor de projetos, já conheço, certo? Então, identificar os riscos. Nesse processo, deve ocorrer a identificação dos riscos que podem afetar o projeto, tá? Deste modo, suas características devem ser elencadas e, neste momento, a identificação ela é mais bem sucedida com o uso de uma equipe multidisciplinar, que foi o que eu falei, e consiga abarcar todo o projeto, certo? Então, eu como gestor de projeto tenho algumas informações, sei de alguns riscos do meu projeto, tá? Mas não sei de todos. Então, o mais interessante é que eu identifique esses riscos com uma equipe multidisciplinar. Então, eu pego pessoas que já tenham alguma expertise nesse meu projeto, que já tenham feito projetos similares, por exemplo, tá? Reúno toda a minha equipe, faço lá o meu brainstorm e começo a fazer essas identificações, ok? Vamos lá, ainda seguindo como no meu terceiro processo, realizar a análise qualitativa dos riscos. Então, neste momento, depois que eu identifiquei todos os riscos, eu passo lá dentro da minha ação de brainstorm, eu identifico todos os riscos e depois vou fazer uma relação qualitativa desses meus riscos. Então, neste momento, ocorre o processo de priorização de riscos para análise ou ação posterior, através de avaliação e combinação de probabilidade, ocorrência e impacto. Certo? Fiz a identificação na fase anterior do brainstorm, agora fiz uma relação qualitativa. Então, coloquei uma relação qualitativa. Aqueles que têm mais potencial de ocorrência, né, eu vou ter, logicamente, que fazer um gerenciamento mais próximo, principalmente se esse impacto for um impacto nocivo
que eu não quero que aconteça no meu projeto, certo? Depois eu vou realizar a análise quantitativa dos riscos. Então, após a identificação qualitativa, é hora de fazer o processo de análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. O que é essa relação? Digamos que eu fiz a avaliação qualitativa, verifiquei a relação, o nível de impacto, certo? Na quantitativa, o que é que eu vou fazer? Ocorrendo, se configurando aquele risco como problema. Ele saiu de risco, passou a ser problema. Se ele passou a ser problema, ele aconteceu, certo? Se ele acontecer, qual o dano ele vai trazer dentro dos objetivos gerais do meu projeto? Então é isso que eu faço na minha avaliação quantitativa, ok? Então venho aqui e meu quinto processo é o que? Planejar as respostas ao risco. Então, após o plano de gerenciamento, das identificações, as análises qualitativas, quantitativas dos riscos, é hora de desenvolver o processo de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Então, aqui eu vou fazer o que? Um plano de ação de mitigação de causas, de relações de resultados, na verdade, nocivos ao meu projeto, certo? Então, vou planejar aqui essas minhas ações. E o que é que o nosso modelo de gerenciamento propõe? Vamos lá? Chegou a hora aqui do nosso template. Eu tenho que fazer esses 5 passos, certo? De avaliação. Depois desses 5 passos, eu venho e faço o lançamento dos riscos aqui no meu template, como esse modelo propõe como ferramenta. Então vamos lá, o nosso modelo propõe o uso de uma matriz de riscos ou matriz de probabilidade, certo? Probabilidade e impacto como ferramenta de gerenciamento de riscos. A ferramenta permite, de forma visual, que se identifique quais são os riscos que devem receber uma maior atenção, tá? A matriz de risco consiste em uma representação gráfica orientada por 2 dimensões, probabilidade e impacto, certo? Por meio dessas 2 dimensões é possível calcular e visualizar a classificação do risco, que consiste na avaliação impacto versus probabilidade. E é essa relação aqui, ó. Eu tenho uma relação de probabilidade classificada como baixa, como média ou como alta, certo? Então aqui é uma relação o quê? Qualitativa, certo? Relação qualitativa, porque eu não coloco números aqui, né? Eu coloco uma relação, se ela é baixa, média ou alta. O impacto é o quê? Insignificante, ele é moderado ou ele é catastrófico, certo? Então eu faço essa relação probabilidade-impacto. Os riscos que foram identificados, que foram listados, que vão ser listados no nosso template, tá? Os que ficarem aqui nessa relação vermelha, nessa área vermelha, tá? Que são, por exemplo, aqui, os que tiverem alta probabilidade e um impacto catastrófico, fatalmente eles vão ficar aqui nesse quadradozinho aqui, né? Ó. Se ele tiver relação alta e catastrófica, ele vai ficar aqui. Então, eu tenho que ter ações diferentes, tá? Para os riscos, por exemplo, que se apresentarem nesse quadrado, que é uma probabilidade baixa e um impacto insignificante, certo? Então, vamos ver cada área dessas. Os que se classificarem aqui na ala vermelha, quais são? O que é que eu tenho que fazer com esses riscos? Ó? Os riscos que resultaram em uma classificação máxima, devido à sua alta probabilidade de ocorrência e alto impacto, eles devem receber ações prioritárias de mitigações, certo? Já na faixa amarela, aqui nessa relação amarela, os riscos de classificação média, eles devem receber ações secundárias logo após a máxima classificação, tá? Então eu vou classificar os riscos aqui como nível como eu estou gerenciando, eu estou planejando ações de mitigação. Primeiro eu planejo para o vermelho, depois eu planejo para o amarelo. E por fim, eu planejo
para os que ficarem nessa faixa verde. Por quê? Os riscos que resultaram de baixa probabilidade de ocorrência e também de um baixo impacto, eles devem apenas serem aí monitorados. Não é isso? Então vamos lá, seguindo aqui nós temos ainda no modelo. Como é que eu vou registrar isso no meu modelo? Agora a gente vem para o nosso modelo aqui, ó, como registrar no nosso template. Então, o nosso template vai mostrar uma planilha de Excel, certo? E tem essa cara inicial aqui, onde eu vou colocar na minha primeira coluna, vou identificar um código de identificação. Na segunda coluna, ele vai mostrar o tipo. Por que tem essa relação tipo? Porque aqui pode estar sendo classificado como risco ainda, e o risco não pode se transformar em um problema? Pode. Quando ele se efetivar, ele deixa de ser risco e passa a ser problema. Então, eu tenho a opção aqui de classificá-lo como risco ou problema. Eu clicando aqui lá no meu template, tá? Na minha planilha de Excel, eu vou ter as duas opções, risco ou problema. Certo? Nessa minha coluna 3, eu vou ter a severidade desse meu risco, certo? Severidade alta vão ser os riscos marcados aí com vermelho. Severidade baixa com média com amarelo. E abaixo não teve nenhum aqui nesse exemplo, mas ficaria como verde. Certo? Na coluna 4, data de identificação, 5, descrição, 6 e 7, probabilidade e impacto. Tá? Então vamos lá. Data de identificação, geralmente quando eu estou gerenciando projetos, eu vou fazer a identificação de alguns riscos ainda na fase de planejamento e outros riscos também vão acontecer durante a minha fase de execução. Por isso que eu coloco essa relação da data de identificação. Se foi identificado na fase de planejamento, como vai estar a data aí, eu vou identificar se aquela data foi de planejamento ou se eu já tinha começado a execução aí do meu projeto. Descrição, vou descrever qual é o meu risco. Qual é o risco que eu encontrei ali daquela minha lista que eu fiz lá na minha sessão lá de brainstorm com a minha equipe multidisciplinar. E aqui nos itens 6 e 7, aqui é onde vocês colocam essa relação, acabam por classificar se a severidade vai ser baixa, média ou alta, a partir do momento que a gente coloca a relação de probabilidade e impacto. Como é que tá as opções dessa classificação? Vocês veem, tem os números aqui, né? 3 médio, 5 muito alto, né? Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês como é que está essa classificação. Então, as opções que você tem nessas colunas 6 e 7 são 1 muito baixo, 2 baixo, 3 médio, 4 alto e 5 muito alto. Certo? Para essas duas colunas aqui, vocês vão ter essa relação. Logicamente, se eu tiver uma probabilidade muito alta e um risco e um impacto muito alto, ele vai dar um número bem elevado. Então, lá no meu gráfico vai ficar lá na minha área vermelha, certo? E assim eu vou fazendo essas classificações, ok? Vamos ver aqui o que tem mais. Ainda seguindo, então fiz o que? Eu fiz a minha avaliação preliminar dos meus riscos, avaliei os impactos do meu risco, né? E agora eu preciso de montar algum plano de ação, tá? Alguma resposta para esse meu risco, tá? Que é a segunda parte da planilha. Então, nessa segunda parte, o que é que eu vou ter? Eu vou descrever o impacto, eu tenho a descrição do impacto que pode ser causado por aquele risco, certo? Eu tenho a descrição da ação, o que é que eu vou fazer de ação para mitigar, para diminuir essa possibilidade de ocorrência, caso seja um risco nocivo, né, que venha trazer relação final nociva para o nosso projeto. E quem é o responsável por essa ação, certo? E também uma previsão de execução dessa ação que foi colocada, tá? E na coluna 12 nós temos que colocar aqui, classificar se essa ação está em andamento, se essa ação está ok, né, se ela foi executada, ou se essa ação está pendente, certo?
E na coluna 13 eu tenho aí as observações gerais que podem ser feitas. Tá bom? Então assim a gente finaliza o nosso template, né? E mostrou aqui passo a passo, vocês têm condições de fazer as identificações através de reuniões, brainstorm, né? E depois eu faço todas as identificações, depois das identificações eu faço algum plano de ação. Então, pessoal, aqui a gente encerra esse nosso quinto e-book, né? 5 e-books de 10 do nosso modelo de gerenciamento. Próximo e-book a gente já vai vir com mais novidade desse grupo de processo de planejamento. Ok? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.